Fala designer, Eric aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre estados de botões. Calma que eu já vou te explicar tudo, não precisa ficar na dúvida. Então se você quer aprender muito em mais um vídeo aqui do canal, eu peço aí pra você já deixar o like, que você sabe que eu entrego tudo e mais um pouco aqui, e é sem enrolação, beleza? E você que não está inscrito ainda, se inscreve aí depois, se você achar que valeu a pena esse vídeo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 3 mais famosos estados de botões que você pode encontrar por aí, tá? E aí a partir disso daqui você pode fazer diversas variáveis do jeito que você achar melhor para você poder trabalhar, tá? Eu vou começar aqui primeiro com os Filled Buttons, ou os botões preenchidos, né? Bastante famoso aí, a gente já conhece. E eu trouxe aqui 2 estados, né? Pra quem não sabe, o que é o estado, Eric? O que é o estado? Eu não tô entendendo o que você tá querendo falar. O estado nada mais é do que quando o botão tá ativo, quando o botão tá selecionado, quando o botão tá em focus, quando ele é pressionado e quando ele é desabilitado. Como que são os estados que esse botão passa em cada momento que você deixa ele no seu layout. Para você saber, quando a gente está falando de experiência de uso, quando a gente está falando de feedback para o usuário, né, tem muita clareza sobre o que ele está fazendo, esses estados aqui são o básico, ou são os prioritários para você ter ali uma experiência 100%, vamos dizer assim, fluida, para o usuário saber se ele está com o botão ativo, se o botão, enfim, está selecionado, se está em foco, se está pressionado ou se ele está desabilitado, tá? E aí tem um detalhe aqui que eu quero te mostrar, que por exemplo, nesse meu exemplo aqui, eu estou trazendo que o ativo, né, o botão Enable aqui, ele tá dessa seguinte forma, ele é preto, mas poderia ser de qualquer outra cor, tá? Só para você entender que você fixa uma cor para ser o botão ativo, então você vai repetir ele durante toda a sua página, todo o seu aplicativo, o que você for fazer aí, tá? Então sempre o botão Enable tem que seguir a mesma cor durante todo o layout, né? E calma que a gente também já vai falar, né, sobre botões primários, secundários, terciários, eu vou explicar isso também nesse vídeo aqui, continua aí comigo. Ok, então depois que eu definir uma cor para o meu botão ativo, eu preciso imaginar o seguinte, pô, meu usuário, quando ele tá, né, mexendo ali no meu site, por exemplo, ele vai passar o mouse em cima, tá vendo? Isso aqui que eu tô fazendo, ó, só de passar o mouse aqui em cima do botão que tá dentro do Figma, isso aqui já é um hover. Tá vendo, ó? Sem eu passar o mouse, ele tem um estado. Quando eu passo o mouse, ele tá automaticamente pelo Figma aqui, gerando um hover. E aí, se você for dar uma olhadinha aqui, ó, no detalhe, ó, vamos no detalhe. Tá vendo que tem uma sombrinha? Então isso é um estado que você define também. Se você for olhar, ó, o ativo não tem sombra. Porém, quando você coloca ali pro programador, né, fazer o estado, a não ser que você faça aí no Elementor e tal, dá pra fazer isso aqui também. A gente sabe que tem lá, né, o hover, que aí você pode colocar sombra e tudo mais, então é legal sim colocar uma sombrinha depois que o usuário passa o mouse, gerar essa sombrinha aqui, e aí você escolhe se você muda de cor, ou se permanece a mesma cor, ou se só, por exemplo, dá essa sombrinha para ele dar o pulinho para frente, né, para mostrar que o botão tá funcionando. Esse hover mesmo que dá automático aqui do próprio Figma, dá para exemplificar muito bem o que é o hover. Sem o mouse ele tá num estado, quando passa o mouse ele vai para outro. O que é o Focus? Esse aqui, geralmente o pessoal tem muita dúvida, mas ele é muito simples. Eu até abri aqui, ó, o site da UOL mesmo para te exemplificar o que é o Focus, nada melhor do que eu te mostrar dessa forma. Então, se liga aqui, ó, tá vendo que tem uma bordinha, ó, vou dar Tab, ele vai pro lado, ó. Vou dar Tab, ele vai pro lado. Isso aqui é o Focus. Ele vai passando, focando em um local. E aí quando a gente tá falando de acessibilidade, né, geralmente os cegos que utilizam o site muito através do Tab. Então, se a gente pega aqui e um cego está utilizando ele da Tab, no robozinho do ouvido dele aqui vai falar folha, aí ele dá Tab, Sport, Splash, Universal e assim sucessivamente. Então, o Focus ele serve muito para guiar as pessoas cegas. E aí também, né, lógico, para quando você está fazendo algum tipo de edição mesmo, você usa o Tab muitas vezes para fazer alguma coisa, né? Mas em objetivo dele é ajudar aí na acessibilidade, tá? Outra coisa que eu tenho aqui é o Pressed, né? Ou seja, o pressionado. Então, vamos supor que nesse caso aqui ele tá com essa corzinha, mas vamos supor que eu vou até alterar aqui uma cor. Quando eu pressionar ele fica, sei lá, dessa cor aqui. Então, ó, ele ativa assim, beleza? Vou colocar aqui até um azul dessa forma aqui, ó, para você entender. Então, vamos supor que o normal ele é desse jeito. Porém, quando eu clico, ele fica esse outro azul aqui, ó. Tá vendo? Vou até duplicar aqui pro lado, ó, para você entender. O botão ativo é de um jeito, porém quando eu clicar nele, ele deve ficar com esse azul aqui. Então esse aqui é mais um estado de botão. E o outro não tem muito o que falar.
é o disable, né? Ou seja, o botão desabilitado ali, quando você, por exemplo, está fazendo um cadastro e aí você tem que colocar seu nome, seu CPF e seu e-mail. Se você não colocar, esse botão continua desabilitado. Então quando você coloca seu nome, seu CPF e seu e-mail, esse botão automaticamente ele vira para esse estado aqui, que é o botão ativo, certo? Você já reparou isso aí? Se você não reparou, agora você não vai deixar de ver nunca mais isso. Quando você preenche as informações, o botão ativa para você ir para a próxima etapa. Legal? Então isso aqui são os botões preenchidos. O nosso próximo estado de botão aqui é os botões outlines. Eu não vou ficar redundante, né, falando aqui sobre todos novamente, por isso que eu já dei essa explicação mais ampla no início para você entender. Mas aqui se repete do mesmo jeito. Então, um botão outline, ou seja, um botão pode ser secundário, e aí eu já te mostro o que seria um botão secundário, ele também passa pelos mesmos estados. Então, quando ele está ativo, ele é desse jeito. Quando eu passo o mouse em cima dele, ele fica com esse azulzinho aqui dentro, tá vendo? Ó, que legal. E aí, quando eu estou usando ele no tab, lembra o Focus? Focus é o tab, ele fica, tá vendo? Ó, aqui o hover, né? Passando o mouse, ele tem a sombrinha e fica com esse azulzinho. O tab, ele não tem a sombrinha, porque a pessoa não iria ver, né? Porque isso aqui quem utiliza são cegos. E então a borda ficaria preta, justamente para só saber visualmente ali onde que tá seguindo, né? Caso tenha uma pessoa do lado fazendo um teste de acessibilidade com essa pessoa. O botão pressionado é esse estado aqui que você tá vendo. Então só mudaria também a corzinha. E mais uma vez, como eu falei, poderia muito bem vir aqui, né? Deixa eu até desvincular isso aqui. E fazer a mesma ideia daqui de cima, né? A gente não colocou o pressed assim. Então eu iria vir aqui e colocar ele também dessa forma aqui. Porém, né? Não com a fonte preta, com a fonte branca. Então quando eu pressionar ele fica dessa forma. Porém ele está outline ainda. E o botão desativado fica dessa forma. Ele não tem preenchimento, tá? Ele só tem a fonte, que tem cor. E tem a bordinha aqui, ó, que tem cor, tá? E como eu não falei aqui em cima, a única coisa que muda desse para esse é que aqui tem uma variação com ícone, tá? Você pode ter um botão, né, puro, apenas com o texto, ou você pode pôr um ícone aí de suporte. Então vamos supor que aqui fosse escrito, né, deletar, e aqui poderia ter um ícone de uma lixeirinha, tá? E assim sucessivamente os estados também é a mesma coisa. A única coisa que muda aqui é que pode ser com ícone ou sem ícone, né? E a nossa última e mais famosinha também são os text button, né? Ou seja, os botões de texto. Sabe quando você entra ali, por exemplo, tem um saiba mais? Ele é um botão, porém ele só tá em texto. Você até vê ele às vezes, né? Ele às vezes até tá em azul, né? Tipo, às vezes ele tá assim, ó, né? Com cara de link. E isso é bom para você mostrar para o usuário que aquilo é um link. Porque senão, né? Se ele tivesse desse jeito, imagina vários textos aqui em cima e do nada um texto que seria um link ali e você não mostrou para ele que é link. Então geralmente quando é botão dessa forma aqui de texto, a gente sempre pinta com cor de link, justamente para facilitar o usuário entender que aquilo é um link, deve ser clicado, né, se ele quiser, tá? E aí eu não preciso falar o resto aqui, que segue a mesma coisa, tá vendo? Porém, quando eu passar o mouse num botão de link, ó, ele poderia criar essa bordinha azul. Quando eu mexer com o tab, ele poderia ir criando essa bordinha azul. E quando eu pressionar, por exemplo, eu cliquei, ele vem e também fica com essa bordinha azul, tá? Então esses são os estados. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Também é conhecido como os botões primários, secundários e terciários. O que é isso, Eric? Eu vou até abrir aqui, ó, não ia fazer isso nessa aula, eu ia trazer uma aula só falando disso, mas eu acho que vale a pena você entender. Bom, fiz aqui de uma maneira mais esdrúxula mesmo, mas só para você entender a lógica, tá? Quando a gente está falando de botão primário, o botão primário nada mais é que é o botão objetivo. Tem uma tela, tem um fluxo, tá acontecendo alguma coisa ali. Mas o que eu quero que o usuário faça? Eu quero que ele compre? Eu quero que ele envie? Eu quero que ele se cadastre? Então esse é o meu botão primário. Nesse exemplo aqui eu coloquei o botão secundário como o botão voltar aqui. Então vamos supor que ele está passando por um processo de cadastro, né? Então vamos supor que teria aqui 3 etapas assim, né? E ele está na última etapa, né? Vamos supor que aqui ele já tenha completado, já tenha feito, e aí ele está aqui nessa última agora para poder concluir. Então, se ele clicar em voltar, ele volta para essa etapa aqui e assim sucessivamente. É o meu botão secundário, que geralmente ele é mostrado aí como o botão outline. Então você pode colocar ações secundárias que você queira que seu usuário faça com botões outline, que vai ficar muito claro para ele, tá? E aí o botão terciário pode ser tanto em texto assim,
quanto aqueles iconezinhos, sabe, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp que você coloca no cantinho da página para a pessoa clicar. Aquilo ali nem é meu objetivo que a pessoa faça, né? Eu não quero que ela entre no meu site e scrolle todo o meu site e vá lá no meu Facebook ou vá no meu WhatsApp, né? Mas tá ali, se ela precisar, se ela quiser entrar em contato, um suporte, isso é um botão terciário, são ações que tá ali, se o usuário precisar, elas existem. Se ele não usar, não vai fazer a diferença também na vida dele, tá bom? Então quero que você entenda isso. Primários é a ação principal, secundários são ações também, só que ela não é o objetivo final desse meu fluxo, dessa minha página, e terciários nada mais são do que links bônus ali, né? Ou botões bônus que, se o usuário quiser, ele pode ir lá e clicar para saber mais, enfim, para entrar em contato. E no próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui como você pode componentizar todos esses botões. O que é componentizar, Eric? Isso eu te explico na próxima aula para a gente não se alongar aqui. Mas nada mais é do que você ter o botão principal e aí você conseguir alterar aqui os estados para poder selecionar, não sempre ter que ficar criando o mesmo. Então eu vou te mostrar como você cria esses 5 estados e aí você vai componentizar eles para poder ficar só alterando qual estado que você quer. Por exemplo, você vai fazer um layout, pô, eu quero demonstrar para o cliente quando é o hover. Então você vai vir e só vai mudar aqui o estado que você quer. Então eu vou te explicar isso aí na próxima aula, beleza? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, beleza? O link dos meus cursos estão todos aí na descrição. Você pode ir lá, pode estudar. Pô, garanto para você que você vai evoluir profissionalmente junto comigo. Eu te entrego muito, muito. E se você quiser saber mais, tem lá meu Instagram, tá? @ericalencar, mesmo nome que tá aqui no canal. E você pode ir lá me seguir e lá tem depoimentos nos meus destaques sobre todos os meus alunos, então não preciso ser eu que vou te falar sobre o meu curso. Leia tudo lá que eles escrevem, que aí você vai ter mais tranquilidade e fazer parte da comunidade. Tamo junto, então é isso, até o próximo vídeo e eu fui!